Vamos lá, pessoal, vamos tratar de um assunto muito importante. O uso capião, volto a falar, muita gente acha que é feijão com arroz, né? Só posso fazer uso capião para de fato regularizar o imóvel, ou seja, eu pego aquele contrato de gaveta e transformo ele em propriedade. Legal, né? Uma função importante, uma função das principais. Mas não podemos esquecer, gente, que o uso capião também pode ser a nossa grande estratégia para regularizar o imóvel. Eu consigo, através do uso capião, regularizar o imóvel em diversas situações. Unificar uma área, transformo 2, 3 matrículas numa só. Eu consigo separar, através do uso capião, uma área maior de uma área menor, ou seja, eu consigo desmembrar a pequena área que o sujeito, nosso cliente, tem a posse daquela área enorme, aquela área maior. E eu consigo usar o uso capião em matéria de defesa. Vai lá, para um pouquinho, respira um pouquinho, vai lá na súmula 237 do Supremo. Súmula 237 do Supremo. Professor Júlio, o que quer dizer a súmula 237 do Supremo? O uso capião poderá ser usado, arguido em matéria de defesa. Ou seja, que momento eu vou usar o uso capião como defesa? Cuidado, já falei aqui, volto a falar, não é na reconvenção, hein? Um erro muito comum dos colegas advogados é fazer uso capião fazer uso capião na reconvenção. Tá errado. Quando eu faço o uso capião, agora sim, voltou, legal. Quando eu faço o uso capião na reconvenção, eu cometi um grande erro, eu cometi um grande equívoco. Não imagine você que o seu cliente, você seja processado por reintegração de posse, e aí você faz uma defesa, fala, juiz, meu cliente tem muito tempo para uso capião, e agora ele vai se tornar dono, meu juiz, né, juiz ou juíza, realmente, você não vai sofrer a desocupação, você vai se tornar dono. Não existe, não é assim que funciona. Então, de fato, gente, o que eu trago para você? O uso capião é usar essa ferramenta da forma adequada e correta para que eu possa atingir a matéria de defesa, a súmula 237 do Supremo, eu vou usufruir dela fazendo uso do uso capião anterior à reintegração de posse, anterior à emissão de posse. Veja, eu uso o uso capião como matéria de defesa para praticamente todas as ações, as possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório, e uso também essa ferramenta maravilhosa que é o uso capião contra as petitórias, as possessórias e petitórias. Petitórias, reintegração de posse é possessória, manutenção de posse é possessória, e interdito proibitório é possessória. Eu estou falando aqui das petitórias, as ações que o meu cliente tem um registro, aí a coisa ficou feia, hein? Ele tem um registro, ele tem a propriedade. Então, reivindicatória, ação de resgate, ação de emissão da posse, eu uso o uso capião para me defender, tá bom? Fique atento que como que eu uso esse uso capião? Vou mencionar na contestação e vou abrir um tópico para contestação do uso capião em matéria de defesa. É assim que eu vou fazer. Vou usufruir desse uso capião em matéria de defesa, mas eu não vou fazer uma reconvenção achando que eu vou ganhar o uso capião, porque não é assim que funciona, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Então, o uso capião, como que eu utilizo a matéria de defesa de forma adequada? Eu vou pegar o Instituto Uso Capião, vou tentar distribuir antes da ação possessória ou petitória e vou usufruir dessa ação que está em andamento, já em andamento, lá na contestação, dentro da defesa. Então, jamais numa reconvenção. É uma ação declaratória. Não pode um juiz falar, vou te dar o uso capião e você perder. Não funciona assim, em regra, tá? Tem exceções, tivemos alguns casos importantes, como o CDHU, existem algumas exceções, mas em regra não. Então, fique atento em relação a isso. O uso capião ele serve para ser usado como um guarda-chuva, um escudo protetor. Você consegue se defender com o uso capião. O que você ganha com isso? Proteção. Você evita uma reintegração de posse, uma desocupação, uma reivindicação, uma emissão na posse. Você consegue evitar com o uso capião. A ideia é pedir a suspensão daquele outro processo até que o uso capião seja julgado. Volto a falar, usar o uso capião em matéria de defesa, eu também posso usar contra ação de extinção de condomínio, contra ação de fato também de arbitramento de aluguel, contra ação pública. Eu consigo, através do uso capião, fazer uma averbação promitória e consigo colher uma defesa indireta. E existe a defesa direta com o uso capião, como matéria de defesa, e a defesa indireta, ou seja, o lado psicológico. Isso é importante falar, tá bom? Então, súmula 237 do Supremo. Essa súmula diz o quê? Que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então, eu posso usufruir desse uso capião sempre que exista uma ação que queira a minha desocupação. Então, esse é o objetivo. Né? O uso capião, eu uso matéria de defesa porque eu quero evitar a desocupação.
eu quero evitar ser reintegrado. Essa é a ideia. A súmula 237 traz muito bem. A uso capião pode ser alegada como matéria de defesa em ação de reintegração de posse, manutenção, interdito, ação reivindicatória, habitamento de aluguel. Essa defesa do uso capião, ela é na contestação, com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, diante do acolhimento da exceção de uso capião arguida em defesa. Né? Então, o nome já diz, arguida em defesa, a improcedência do pedido reintegratório, né? Que é a medida que impõe. Então, eu preciso saber que eu vou usar isso na contestação. É o momento oportuno, né? A contestação, e não fora. E aí nós temos jurisprudências de vários tribunais sobre esse assunto. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mato Grosso, Tribunal de Justiça de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás. Temos muita jurisprudência nesse sentido. Uso capião em reconvenção é incompatível, tá? Em reconvenção incompatível. Por quê? Porque eu não posso usufruir de uma ação declaratória em reconvenção. Então, se você pegar a jurisprudência com facilidade no Jus Brasil, você vai ver que o professor está falando a verdade. A ação reivindicatória, ela tem como defesa o uso capião, pode ter arguição, mas não a reconvenção. A reconvenção eu consigo até me defender, criar uma reconvenção, tudo bem, mas eu não vou ter sucesso no uso capião. Eu quero que você entenda, a reconvenção você pode até fazer, mas você não vai ter a propriedade declarada em sede de reconvenção. Isso não é possível, né? Eu preciso tomar cuidado. A súmula 237 deixa muito claro isso. A uso capião, seja na contestação, seja através de convenção, por se tratar de pedido de natureza declaratória, demanda de rito especial para o seu reconhecimento. Então, ela é incompatível. Eu posso alegar na reconvenção, mas o que eu quero dizer para você é que você nunca vai ganhar uso capião na reconvenção. Os efeitos práticos não vão ocorrer, porque, de fato, nessa situação, é necessário uma ação declaratória para que seja reconhecido os requisitos. Se você digitar no Google, uso capião, arguida em reconvenção, você vai ver que a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Pacífica. Ou seja, nós dependemos de um pedido de natureza declaratória, que demanda de rito especial para o reconhecimento. Então, não há que se falar, olha, ganhou a reconvenção. Não, você pode ter afastado o problema, mas o uso capião você não ganha a reconvenção, pois se trata de um pedido de natureza declaratória. Então, é claro isso. Né? Então, eu preciso, de fato, compreender que é consolidado pela jurisprudência o entendimento que a demonstração dos requisitos de uso capião em favor é fato impeditivo do direito demarcatório, mas eu não posso ter acesso ao registro da propriedade diante de uma defesa em sede de reconvenção. Tá? Então, isso é importante. Tá bom? Legal, agradeço a você. Mais um conhecimento, mais uma informação importante. Vamos estudar, hein? Lembrando que no plantão de dúvida da pós de uso capião, nós vamos trabalhar todas as espécies de uso capião. Estou trazendo a essência prática aqui nas aulas gravadas, né? Casos interessantes, mas nós vamos aprender nos plantões muita coisa. Então tem que assistir o plantão de dúvida ao vivo, ou gravado depois, mas tem que assistir, tá bom? Um abraço e até a próxima.